Chegamos ao episódio número 8 da segunda temporada dos Pensamentos do Isolamento. É uma alegria estarmos mais uma vez aqui. Já falamos nesta segunda temporada, aliás, no episódio 6, sobre a queda. A queda que teve consequências cósmicas. Quando o homem peca, ele se distancia de Deus e a terra passa a ser maldita por sua causa. Como se toda a criação, a ordem cósmica, fosse trincada. A palavra cosmos significa ordem. No último episódio, nós falamos sobre o fato de que Jesus, quando chega, ele põe em ordem todas as coisas. Ele parece que onde pisa, o mundo volta a ser aquilo que Deus havia idealizado desde o princípio, onde não haveria morte, não haveria degeneração, não haveria o mal na terra. Então todo o seu caráter, toda a sua bondade, como ele compartilhava, como ele amava, como ele perdoava, como ele foi um Deus próximo do homem, o que o homem perdeu no Éden, agora é o Emanuel, Deus conosco. Se havia enfermidade, ele curava, se havia tempestade, ele acalmava. Ou seja, ali estava o Deus que põe em ordem aquilo que entrou em caos. O pecado trouxe um caos em toda a criação. Esse é um sistema mundo, ele é um esquema montado sob a direção do pecado, da maldição e da morte. Nós vivemos num mundo morto. Em Efésios capítulo 2, Paulo diz: vós estáis mortos nos vossos delitos e pecados, e ele vos deu vida juntamente com Cristo. Já falamos sobre isso, se o homem fosse eterno, o mal seria eterno. Por isso que o pecado é a morte. E por isso que o mundo está morto. Nós estamos vendo, as coisas estão bonitas, as árvores, eu estou respirando, mas isso tudo não é vida. Vida é o que Cristo nos mostrou. Esta é uma vida no pecado. É interessante, tem tanta coisa para a gente falar sobre isso, mas vamos adiante. O texto de hoje, não vou entrar em outra avenida, senão a gente não acaba o nosso episódio e os minutos passam. Eu quero ler 1 João 5,19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. O mundo inteiro jaz no maligno. O verbo jazer é o verbo estar sepultado, né? Quando você vê uma lápide, aqui jaz fulano de tal, aqui está sepultado fulano de tal. É o verbo keitai, da língua grega. Um verbo que significa sepultar. Ele está aqui conjugado na voz média passiva, né? Foi sepultado ou está sepultado. Então, se ele está sepultado, então o mundo jaz. Aqui ele está sepultado. Há uma coisa interessante também, é que o presente do indicativo, para o grego koiné, é uma ação contínua. Aliás, é uma língua mais filosófica que a nossa, né? Mais sintética, menos analítica, mas mais precisa. Apesar de ser uma língua muito antiga, ela é mais precisa do que a nossa em muitos aspectos. Em muitos aspectos. Na cabeça grega não existe estar. Eu estou. Porque eu não estou, porque o tempo está passando. Eu continuo estando. O presente é uma ação contínua ao longo do tempo. Porque eu estou é uma coisa estática, mas se eu disser eu estou, o tempo já passou, já não estou. Quer dizer, eu estou, ou eu continuo estando. Eu continuo estando no maligno. Aqui jaz, o mundo jaz no maligno. O mundo está sendo sepultado no maligno. Todo dia a gente joga uma pá de terra em cima dele. O mundo morreu. Quando que o mundo morreu, Zé? O mundo morreu lá no Éden. Lá no Éden. Já morreu. E o mundo já acabou. E a obra de Deus também. Mas quando a obra de Deus acabou? Na cruz. Está consumado. Tudo se resolveu na cruz. Satanás foi julgado na cruz. É que nós temos o relógio. E para nós tem o ontem, tem o hoje e tem o Apocalipse amanhã. Mas para ele tudo está consumado. A vida é Cristo e nós dependemos dele. Há pessoas que acreditam que o homem é bom.
o problema é Satanás. Nós temos que expulsá-lo e temos que tirá-lo daqui e vamos repreender o demônio, porque aí tudo fica bem. Ah, eu pequei. Sabe por quê? Porque ele me tentou. Puxa vida, ele me passou uma rasteira. E responsabilizamos o Satanás, que existe. Mas nos sentimos bons. Não. Há aqueles que acham que depois que se converteram, viraram perfeitos. Não, ele nos livrou da maldição do pecado, agora nós somos perfeitos. E interpretam a maldição do pecado, que é a morte, como a perfeição. Essas duas linhas, tanto a que julga o homem ser perfeito, como aquela que é mais do lado da hipergraça, que acha que o homem virou um ser perfeito, na ótica da palavra de Deus, são igualmente errôneas. Mesmo depois de crermos em Cristo, nós continuamos tropeçando, nós ainda erramos. Nós temos uma natureza pecaminosa. Aliás, temos dentro de nós agora duas naturezas. A natureza humana, a natureza pecaminosa, e o novo nascimento, o Espírito de Deus que habita em nós, cheio de vida e de verdade. Por isso, Gálatas 5,17, Paulo diz que há um conflito dentro de nós. O Espírito luta contra a carne e a carne luta contra o Espírito para que a gente não faça o que a gente quer. Nós estamos sempre em conflito entre o pecado e a santificação, entre nosso desejo e a vontade de Deus. E aí o escritor de Hebreus disse que é a palavra de Deus, que é uma espada de dois gumes, que entra na nossa vida e separa as intenções do coração, as vontades, os desejos, aquilo que é de Deus, aquilo que não é, e a gente começa dentro desse conflito, vencê-lo pela força e poder da sua palavra, do verbo, do evangelho e também do seu espírito. Porque o mundo já está sepultado. Não vos conformeis com este século, Paulo diz em Romanos. É o verbo esquematizam, mas eu preciso me lembrar qual é o verbo. Mas ele está dizendo assim, não se acomode nesse novo sistema. Não se acomode na esquematização que o inimigo está colocando aqui. Isso aqui é um sistema doente, moribundo, e que está sendo, na verdade, morto e que está sendo sepultado. Ainda vemos bons sinais da criação. Ainda vemos amor, ainda a gente consegue ver esperança, justiça em muitos cantos desse mundo. Mesmo de pessoas que não frequentam igreja alguma. Ainda existem resíduos de um mundo que está caindo. Que está com os aparelhos desligados e os sinais vitais estão indo embora. Você sepulta um corpo, mas puxa, poderia ter transplantado a córnea, daria mais algumas horas. Poderia transplantar o coração, tenha mais algumas horas. Alguns tecidos ainda vivem e poderiam ser transportados para um outro corpo. O mundo está assim, ele está morto e ainda dá sinais de vida. Da córnea, do coração, de uma válvula, sabe? Você consegue ainda observar de um rim. Alguma coisa ainda funciona, mas ele já está sepultado. O estado de falência já foi decretado. É morte cerebral. Tiramos o cabeça. Por isso que o reino de Deus precisa ser algo apaixonante para mim e para você. Porque ele é a única coisa que dá sentido ao nosso respirar. No próximo episódio a gente continua de dentro, Houston, we have a problem, desse mundo que jaz no maligno. Até o próximo.